Eita. Não pode. Mas é isso mesmo, 17 mesmo. A água jorra da rocha. Ah, tá. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: Dê-nos água para beber. Ele respondeu: Por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? De novo? De novo. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: Por que você nos tirou do Egito? Cara, de novo. Foi para matar a sede a nós? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Estão a ponto de apredejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na sua mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os filisteus reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? A vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei a posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, se abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: Escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é a minha bandeira. E jurou: Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Vou seguir aqui? Vamos seguir. A visita de Jetro. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube que tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson do Flamengo? Ih, onde tá nascendo aí? Pois Moisés dissera: Tornei-me imigrante em terra estrangeira. E outro chamava Eliezer, pois disseram: O Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e o beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao seu sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e com o povo os livrara, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios.
Disse ele: Bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu holocaustos e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. O conselho de Jetro. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: O que é que está fazendo? Por que só você se assenta para julgar, e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro Jetro: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho. E que Deus esteja com você. Seja você representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-se quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo, homens capazes, temente a Deus, dignos de confianças e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.100, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isto tornará mais leve o seu fardo, porque eles os dividirão com você. Se você fizer assim, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-se como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levaram a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e o seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Amém. Vamos ler o 19 depois. Eu acho que já tem 2 capítulos aí que dá pra gente trabalhar. Foi bom a gente adiantar o 18 porque o 17 só tem um ponto, né? Porque ficar repetindo toda hora que o povo reclama, não ficar o livro de Êxodo inteiro mostrando como é que esse povo reclama. Isso fica até notório no 18, porque Moisés estava já até sobrecarregado, porque já estavam reclamando entre si. Ele tinha que resolver até essas picuinhas deles entre eles, já nessa situação. Os menores, né, digamos assim. E eu acho que esses 2 capítulos eles trabalham junto mesmo, porque a gente vê que no 17, do 8 ao 16, na parte final do capítulo, vai mostrar a peleja contra os amalequitas, né? Um texto bastante conhecido na Bíblia. Mas a gente já começa a ver que Moisés sozinho ele não vai conseguir. Não vai ter força, não vai ter entendimento, por mais que ele seja um homem capacitado por Deus e tenha toda a administração do Espírito Santo com ele, e tinha todo o conselho do Espírito Santo, e Deus firmava a palavra dele. Ele é um homem comum, como eu e você, e não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, passa mal, como a gente passa mal, fica preocupado, fica com medo, fica angustiado, e o texto começa a mostrar isso um pouco, mas ainda mostrando a dependência do povo de Moisés, né? Eu grifei aqui nessa situação do capítulo 17, 11 e 12, vai dizer que
Acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, passaram-se a sentar sobre a pedra, e Arão e U sustentaram-se as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Cara, isso aqui nada mais é que o poder da intercessão, né, velho? O poder da intercessão, o poder da oração, de um clamor, de entregar uma necessidade a Deus e, sobretudo, persistir. Persistir nesse clamor, persistir nesse objetivo, não ser um fogo de palha ou uma oração que é só do momento e amanhã você esquece porque Deus não fez, ou você reclama porque não aconteceu da tua maneira, da tua forma. Por mais que vai te machucar, por mais que vai te cansar ou te sobrecarregar, mas cara, persiste. Intercessão é isso. Entender o conceito da coisa, se colocar na frente da peleja espiritual e não baixar a guarda. Permanecer até que o objetivo seja alcançado. O objetivo seja alcançado. Se é o Senhor vir, se é dar a vitória, se é dar a cura, a libertação, é permanecer. Vamos lá, no 17 eu acho que Deus realmente tentou dar mais uma oportunidade de o povo, em vez de reclamar, orar. Até quando eu passei mal na segunda-feira, quando eu fui pra casa da minha sogra, né, que a Letícia estava lá, aí eu falei, não, eu vou pra casa da minha sogra e depois eu já vou descansar um pouco e depois eu vou pra minha casa. Que eu achei que fosse só uma indisposição. E aí quando eu tentei levantar assim, eu fiquei meio tonto, eu falei, caraca, que é isso? E aí a Letícia ligou pra minha mãe, pro meu pai, né, pro meu pai me levar pro médico e tal. E aí minha mãe chega lá, primeira coisa que minha mãe faz, vamos orar agora. Pode? Bem, vamos orar agora, que isso daí, mesmo se for, Deus sabe de tudo. E assim, cara, a atitude da minha mãe sempre foi essa, né? Até mesmo quando eu fui mandado embora. Sim, você falou. Ela realmente ela entrega tudo. Você ela tem um exemplo dentro de casa, ela é muito né, cara? intensiva nisso. Você tá passando dor de cabeça, tudo bem. A gente pode te dar um remédio, beleza, mas vamos orar primeiro. Deus deu o remédio, tudo bem, a gente aceita. Mas vamos orar primeiro. E ela, na oração dela, ela botou assim, ela falou, Senhor, nós sabemos que os médicos que estão aqui no Brasil são colocados pelo Senhor. O Senhor deu a medicina, o Senhor deu o entendimento para ele, mas nós estamos entregando o Senhor, que o médico responsável, que as pessoas que forem atender o meu filho possam ser capacitadas. E aí, toda vez que minha mãe ora, eu me quebranto, velho, porque eu falo assim, caraca, que mulher sábia, velho, que mulher que entrega tudo. E aí a gente vê realmente nisso, pô, no capítulo 17, que começa o povo novamente, tem um obstáculo à frente, que seria a água, que eles vão reclamar sobre isso, e em vez de o povo clamar para orar ou buscar a Deus, nós vimos que o Senhor é um Deus de milagres, aconteceu isso anteriormente. Sim. Qual que é o destino? O que o Senhor quer que nós... Não, o povo vai e reclama de novo. Então, assim, realmente, eu não acredito, eu tenho convicção nisso. Os nossos obstáculos são justamente para moldar isso. Sabe? Esses detalhes. E aí, perguntaram, ontem ia ter Santa Ceia, né? Aí a Letícia falou, e aí, amor, você vai? Porque ontem eu tava com dor de cabeça ainda, né? Fiquei com dor de cabeça de manhã, de tarde. Aí eu falei, vou, com certeza eu vou. Ainda não tô morrendo, não. E o médico dos médicos... por causa do culto da virada? A ceia? Não, tem dos comissionados. Né? É porque a gente antecipa e faz só dos que ajudam mesmo Entendi. na igreja, na segurança, todo mundo que fica na cantina, que os tal. cooperadores, né? Exatamente. Entendi. E aí eu falei, não, o Deus do impossível vai estar lá, o médico dos médicos. Eu só preciso encostar nas vestes dele. Então, assim, a gente tem que ter mais essa fé. Sim. A gente fala tanto aqui, nós três, eu principalmente, Cara, às vezes quando tá, justamente Deus querendo testar. Pô, vou dar a chance ao Gabriel para ele exercer o que ele tá falando.
Isso é muito real. Tipo assim, você falando isso, foi como se fosse um tapa na cara aqui pra mim agora. Porque o que acontece? A gente tava falando das mulheres ter mais sensibilidade, né? Sim, Aquela sim. vez. E assim, esses dias aconteceu. Tipo assim, minha noiva tava com dor de cabeça, né? E aí, tipo, não, mas eu tenho um remédio aqui e tal, não sei o que. Ela chegou, ora por mim. Toma. Tomei um tapa ali, velho. E falei, caraca, mano. Tipo assim, velho. Isso é a palavra fala, tipo, cara, você tem que crer. Você tem que crer que vai acontecer. Não sei crer, acontece. Cara, e se não acontecer, Amém do mesmo jeito. Também é o que falou, tipo, É. Deus também criou todas as coisas, mano. Não criou os médicos, criou o entendimento do Exatamente. médico. Criou... é Mas eu falo permanecer, assim, né, cara? É justamente, tipo assim, é esse entendimento que sua mãe tem de tipo, opa, Tudo. Cara, sabe o que é tudo? Ela entrega Isso primeiro. mostra massa que Deus é demais. primícia. Sim. Ela é tudo. Isso mostra que Deus é primícia, entendeu? Querendo ou não, às vezes Deus só é primícia em algumas áreas, nossa. Às vezes você A recebe gente- seu salário, tipo assim, separa o seu dízimo, não, isso aqui é do Senhor, certinho. Vou separar, essa aqui é a minha oferta. Mas quando passa mal. Aí depois você passa mal, você, opa, é hospital, não é o Senhor. Exatamente. É, É, tá isso. entendendo? Quando você tá com raiva, não é o Senhor, é jogar Não. pra fora. Ou querer desabafar, É. ou querer sair pra fazer alguma coisa. Entendeu? Isso é isso. Isso é. E É quando ela muito- falou isso, eu É tô um pesado, tapa na cara. cara, tipo velho. assim, é pesado principalmente pra nós nessa situação. Porque, cara, a gente vê aqui que nem... Nessa situação de Moisés, pô, a gente leu Moisés, pô... Aquele texto me marcou muito que a gente leu de Moisés aqui, que Deus queria matar Moisés porque Moisés não tinha circuncidado o filho dele, cara. Deus não foi primícia pra Moisés ali, tá entendendo? Deus tava sendo primícia e é primícia de Moisés em várias outras áreas, mas ali naquela questão, tipo assim, não sei porquê, mas ele não tinha circuncidado o filho, cara. E Deus é um Deus que ele quer completo, né, cara? Entendeu? Uma parada completa. Aí, seguindo, tentei baixar Então, aqui. eu acho que eu cortei o Perdão. André Lima. Não, em Cuida, relação a desculpa. justamente isso, de a gente, tipo Tá assim, falando pra caramba, em né? alguma- Eu falo mesmo. em algumas perdão. áreas a gente é muito humano, né? Muito racional, assim, Às ao vezes ponto às vezes é isso aí. Não, mas é porque É eu tô verdade. só concordando. Aham. Não, não tô cortando, eu tô só concordando, porque... Mas tipo assim, é um fluxo natural, porém, a gente não para pra pensar justamente o que sua mãe fez, tipo assim, não, vamos orar. Vamos... É a primeira coisa que, pô, passei mal aqui, pum. Caraca, onde que tem enfermaria, onde que tem não sei o quê, Uhum. onde que... E quando a gente entende que, cara, é o que a gente tava falando, né? Lá no refeitório, mano, a gente é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno. E quando a gente reconhece que Deus, tipo, é dono de tudo, aí essa chave muda, velho. Essa chave muda. E assim, a gente sempre tá em constante evolução, né? A gente não vai ser perfeito nunca, mas a gente sempre tem que ouvir uma mãe falando isso, ouvir uma noiva falando isso pra gente, opa, nessa área aqui ainda eu preciso melhorar. Posso concluir? Pode concluir. Não, porque é justamente isso aí. A gente acaba indo no automático. Só que, sabe, o Espírito Santo já estava me incomodando para orar. Tanto que eu ia falar com a Letícia para orar por mim. Mas a minha mãe já chegou, já não deu nem tempo de cumprimentar a minha sogra. Sabe o que é? E ela sempre foi assim para tudo. Minha irmã, quando perdeu o primeiro filho dela, a minha mãe, a primeira coisa que ela falou: Roger, vai pro seu quarto agora e clama pela sua irmã. Porque ela perdeu o filho. Caraca, mano. Sempre ela foi nisso. Ah, aconteceu alguma coisa. Vamos orar aqui agora. Vamos orar agora. Tudo é Deus. Sabe, não dá espaço para as outras pessoas reagir e tentar fazer de outra forma. Mas... Uhum. E aí eu me inspiro muito nela, porque a minha conversão realmente foi por minha mãe. Chegava da balada e eu encontrava ela de joelho orando por mim, sabe? Várias vezes. Às vezes chegava bêbado, deitava no sofá e ela do lado orando, de joelho. Não. E aí eu falava, caraca, velho, o que eu tô fazendo da minha vida, velho? Que doideira, né? Rapaz... E aí a gente vê aqui, igual você falou, sobre
a luta que eles tiveram Sim, contra sim. os amalequitas. E aí eu vejo, é mais uma... as pessoas ajudarem o líder também. Também. Moisés era o líder do povo. E aí a sobrecarga em cima de Moisés estava muito grande. Às vezes você, como está à frente lá, ajudando também lá no ministério, às vezes quando você ora por uma pessoa, você sabe sobre isso. O inimigo vai querer atacar você, porque você que está ajudando ele sair daquele obstáculo, daquela dificuldade. Ah, é assim. Cara, e aí o inimigo ele é tão traiçoeiro que se você estiver forte, ele vai tentar abalar sua filha. E aí eu vejo que Arão e Ur eles estavam assim, sabe, ajudando a liderança, porque a igreja em si, ela não pode parar a intercessão para os líderes, porque eles são as pessoas que mais serão porque eles sabem que, igual, quando eu era de uma comunidade de fé, que eu desviei nessa época, foi porque justamente um pastor que era o responsável acabou tendo um caso com uma pessoa da igreja, entendeu? E eu era jovem, eu falei, cara, pô, se o pastor fez isso... Se é a referência aqui, né? Eu falei, caraca, eu achei que ele era tipo semideus. Fez isso, eu A falei, gente ri de você falando uma parada dessa, mas é verdade, velho. cara, porque ainda mais quando você é jovem. E eu era criado numa liturgia assim que eu não entendia muito a Bíblia. Era muito que era lá, era muito negócio de mistério e tal. E quando acontece isso, eu fiquei abalado. E a primeira atitude foi... Tinha muita revelação em pouca palavra. Exato. E aí foi uma coisa que eu acabei desviando. E para mim voltar foi muito difícil, entendeu? Então assim, eu vejo que Arão e Ur foram fundamental. Moisés estava cansado, estava sobrecarregado. Eles viram que quando as mãos deles estivessem estendidas, eles venciam a batalha. E aí eles concluem isso daí, conseguem ganhar. E aí vai mudar para o capítulo 18, que vai ter a experiência com Jetro, que é o sogro de Moisés. Sobre um tá ouvindo o outro. Sim. Queria achar o texto que eu não tô achando. Depois eu pesquiso Sobre para vocês. 17? O 17, essa questão que você falou, a questão de ajudar o líder. Os líderes, né? O seu testemunho também. Não sei se é Malaquias ou Zacarias, vai dizer que... Depois que eu ler o texto, eu mando para vocês no WhatsApp. Vai dizer que ferirei o pastor e as ovelhas e o rebanho vai ser disperso. Malaquias ou Zacarias vai dizer isso. E é muito isso, cara, porque querendo ou não, como o Roger falou, é verdade. A gente fala, pô, a gente tá por Deus, a gente tá por Deus, a gente tá por Deus, a gente tá por Deus. Mas, cara, você tá seguindo uma liderança também. Você tá tendo um exemplo de uma liderança humana também. Que nem vamos exemplo, poxa, imagina se Paulo dá É óbvio que ele foi transformado. Eu acho que é Malaquias isso, mano. É Malaquias e Zacarias, para não gastar muito tempo pesquisando, entendeu? E o tempo nosso é bem precioso aqui, né? Amém. Aí ele vai... Imagina se Paulo, por uma aventura ou outra, de todas as vezes que ele foi tentado, acusado, chicoteado, ou com espinho na carne, sendo esbofeteado, 3 vezes, né? Ele desviasse. Imagina que seria de Tito, Tomé, seria de Priscila, Áquila, Tércio, que escreveu a carta de Romanos, mas quem? Dídimo, Onésimo, que vai lá, Filemon. Cara, tô falando de homens. Gaia, que a Bíblia vai dizer o nome desses caras. Tiveram o privilégio de ter uma passagem, o próprio Marcos, Dr. Lucas que largou a medicina e viveu com Paulo, relatando ali o feito de Atos, muita coisa. Então você vê, cara, que seria desses caras. Eles viram Cristo nesse homem. Um dia a gente vê e tal, mas aí que tá. Vem, segue-me. Porque aí o próprio Paulo vai no céu seguinte: sede meus imitadores. Como eu fui de Cristo. Tipo assim... Mas Mateus, cobrador de impostos, já tinha uma renda, já era diferente por ganhar e ter as vantagens, né? Em cima, e aí Cristo vai e fala com ele: larga tudo e segue.
Sim, mas eu estou falando essa questão da liderança, porque... E você vê que isso de Moisés era muito latente. Você vê que novamente aqui, você falou da questão de Jetro, ele entra e Jetro dá um conselho, bate de um conselho para ele que muda a história. Que muda a história de tudo. Rapaz, Jetro era um homem. olha pra você ver, às vezes é bom de dividir as nossas cargas, as nossas mazelas com as pessoas certas. Exatamente. Isso aí. Eu até li aqui, porque se você ler no começo de 18, que nem o André leu ali, vai mostrar que Jetro chega com a esposa e com os filhos. Chega com o Gerson, que foi aquele que não circuncidou, e vem com Eliezer, que é o outro filho que nasceu dele, né? Mas eles não estavam com Moisés. Aí o camarada da Bíblia aqui, o autor dessa Bíblia, né? O autor da Bíblia não, né? O cara que traduziu essa Bíblia aqui, ele vai dizer assim, possivelmente, na época que Deus começa a mandar as pragas, Moisés temendo, mandou os filhos e a esposa para ficar com Jetro. Aí só depois que o mar abre, eles estão seguros, já estão no deserto, ele chama alguém para voltar e buscar eles, e por isso que Jetro está chegando aqui só agora. E ele fala que ele começa a falar, Jetro, aconteceu isso e isso e isso, Deus abriu o mar, Deus fez aquilo, fez aquilo, tudo, outro. falando tudo. E ele fica fascinado. Você vê que no 11 ele fala bem assim, agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Porque na coisa em que se ensoberdeceram, o sobrepujou. Assim, naquilo que eles sobrepôs. Aquilo que eles se engrandeciam, Deus mostrou que era muito maior que eles. Então você vê que, tipo assim, sempre teve essa referência. Você lembra quando Moisés vai sair de Midian? É Midian ou Midian, coisa assim, onde ele estava lá, que ele era sacerdote? Midian é a esposa de Jetro. Na terra que ele estava lá, que ele sai, quando ele vai sair de lá para falar pro... Não, de Midian mesmo. É Midian, né? É Midian. Então, ele vai sair de Midian lá para falar para Faraó para libertar o povo. Ele vai fazer o quê? Jetro, tô indo, dá sua bênção. Não, tá entendendo? A responsabilidade de um líder, a responsabilidade espiritual, a responsabilidade de sempre dividir com alguém que sabe, pode carregar suas cargas, entendeu? Então, e quando o Jetro bate o olho ali, o cara espiritual é desse jeito, velho. Não, o Jetro... Cara, mas aí você tá fazendo, tá errado, caraca, mano. 4 milhões de pessoas ali aproximadamente com Moisés. Imagina toda hora chegava. Josué, você já vê que Deus começa a levantar nomes aqui, não só o povo. Só tinha Arão. Só tinha Arão até quando Deus chama Moisés. Josué mas agora é o que de Moisés? Vai ser o sucessor. Primo. Mas é primo? Ah, não sei, cara. Não, sucessor eu sei que é. Agora... Josué era o que de Moisés? É primo? Eu acho que era primo, né? Não sei, cara. Deve ser, né? Tudo mesmo. Não, eu tudo acho... dos 12, das 12 tribos. Ontem eu tava até pensando nisso. Eu falei, cara, Josué era o que de Moisés? Tá? Eu não lembro. Depois eu vou tentar entendeu? ver, Tipo assim, né? aí vê que Deus já começa a botar nomes. Começa a tirar algumas pessoas do anonimato e começar a colocar responsabilidade neles. Entendeu? Começa a botar... Ele mostrou a figura de mostrou a figura de Josué. Entendeu? Só tinha Moisés e Arão e Jetro, algumas vezes. Mostrou Midian, Midian não, né? Aqui dançou lá. Miriam dançou. Entendeu? Mostrou Miriam. Tá entendendo? O reino de Deus, que nem uma vez eu falei lá na igreja, cara, foi o seguinte, cara, não tem problema nenhum você falar que não dá pra vir na igreja pra limpar. Não tem problema nenhum você não ir pra sopa, quando a gente entrega lá pros moradores de rua, ou você visitar a clínica de reabilitação, ou não ajudar numa obra que a igreja está fazendo na casa de alguém. Não tem problema nenhum. O que me chateia, o que eu acho feio, hipócrita da nossa parte, é que dentro de uma igreja, você não tem nada para você fazer pro reino de Deus. Tantas coisas, cara. Toma. Entendeu? Mas é verdade, às vezes você não precisa fazer tudo. E Gabriel, complementando o que você está falando, Deus só, e o pastor falou ontem, Deus só chama os trabalhadores. Deus não vai chamar aquele que não faz nada, porque esse daí, Deus só chama os trabalhadores. Ah, rapaz, estou agarrado, Mas é isso mesmo, Deus só chama os trabalhadores. Deus tem aberto um pouco Deus ainda, pode ser que Deus depois faça que você trabalhe só para a obra. Sim. Mas primeiro ele vai ver o seu esforço. Exatamente. Que nem aqui, começou a mostrar Josué e Sim. Se eu não me engano, são os dois visionários, não são isso? Que eles vão ter a visão lá. Quando ele vai lá, Moisés manda os espias lá, fala assim, vai lá olhar a terra. É Josué e né? Uhum. Então você vê aqui,
que Deus, os caras, antes de ser diferente lá na frente, tem um contexto, pô. Tem um contexto. Acho que é Deuteronômio que vai constar a situação de quando eles vão lá pra... Sei que Josué, o outro não... Josué, que o nome dele era Oséias ainda, né? Que Deus muda. E isso aqui é até interessante. Aqui Deus, a Bíblia já mostra como Josué. Não mostra como Oséias. Deus fala que Josué que muda o nome para Oséias. De Oséias que muda para Josué. Entendeu? Aí, é isso que, tipo assim, às vezes eu não consigo aceitar, cara. Entendeu? Tipo assim, que nem você, hoje você tá falando que você é um comparador lá na igreja. Cara, fica em pé na porta, recebendo as pessoas, ajudando o cara a estacionar lá fora o carro. Passa um pano na igreja, mas só dízimo, oferta. Desculpa, você não faz nada. Rapaz, isso é muito verdade. Vai pra reunião tipo assim, hoje é só oração, irmãos. Vem aqui, se você quiser. Vai, velho. Faça algo pelo reino, mano. Deus retribui na nossa vida. Ou financeiramente, ou psicologicamente, ou espiritualmente. Você vai receber de Deus. Sabe o que o pastor falou ontem? Aí, agora, graças a Deus, melhorou, né? Nós temos bastante colaboradores no reino. Só que ele falou, rapaz, o meu sonho é que toda igreja venha. É o sonho de qualquer Toda igreja. Que você coopere mesmo que seja em qualquer parte. Eu limpo uma vez no ano a privada. Que seja. Se é dessa forma que Deus chamou, não tem problema, venha. Sabe? É todo mundo ter alguma coisa no reino para contribuir. Abrir nela certinho. Então é de Deus. Romanos? Entendeu? E aí, porque os campos já estão... Romanos. Poucos são cefeiros, né? É verdade. Mateus 9, se não me engano, vai dizer isso aí. Isso aí. Romanos 12, 4. Porque assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Isso aí. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de profecia, que seja segundo a medida da fé, se é de ministério, seja em ministrar, se é de ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou de exortar, que use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que persiste com cuidado, exercita misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apagai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vangloriosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrei-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, que a gente está falando também, comunicais com os santos as suas necessidades, a questão de reportar a liderança também, e segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, e abençoai aos que vos amaldiçoam. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não me ambicieis coisas altas, que nem você falou também hoje no refeitório, André, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E vai continuando aqui. Romanos 12. Mano, aí você vê que é atuação, cara. Deus te chamou pra quê, mano? Se Deus te chamou pra pregar, mano, prega com excelência. Se Deus te chamou pra tocar, que toque com excelência. Que doideira, né? Tipo assim... Chamou pra amar, ame com excelência, cara. Ontem teve um fechamento do ano lá na equipe, né? Aí a Luane reuniu lá, né, com o pessoal na equipe lá no auditório, né? Pra falar, né, tipo assim, agradecer, né? Fazer a gratidão, tal. E aí, mano, aí começou a falar de tipo assim, fazer... Aí colocou até um vídeo lá do Mário Cortella, né? Sim. Falou do, tipo assim, fazer o melhor nas condições... Naquela frase tipo, Deus seu melhor. Eles tiram tudo isso daí da Bíblia, mano. Sim. Aí, mano, aí eu falei justamente assim, cara, eu vou falar uma pergunta aqui, fazer uma pergunta aqui, mas é pra ficar na reflexão. E aí eu falei, cara, qual é o seu propósito? Mandei assim, qual é o seu propósito?
Mas não é propósito, vim aqui trabalhar, meu propósito é trabalhar, não sei o quê. Não, qual é o seu propósito mesmo? Tipo assim, porque você nasceu, mano. Qual é o seu propósito de vida, tá ligado? E é bem tipo aqui que você tava falando. Cara, o seu propósito, Deus te criou pra quê? Pra pregar, pra ministrar? Cara, faça. Deus te... Aí depois quando você descobre, tipo, cara, qual é o meu propósito? Aí você vai ter um norte. Você vai ter uma direção. Você vai saber, cara, eu fui criado para servir. Mano, você vai servir de uma forma, filho, que você... Caraca, velho. E Deus vai achar graça naquilo. Não é porque você lava banheiro, que eu sou ruim. Não é visto pelos homens que seu trabalho é inferior do que o que está pregando. Pelo contrário. Não é porque eu vou numa... O que está pregando, a cobrança dele vai ser muito vezes maior. Então, assim, é muito isso, cara. Muito isso. Às vezes a gente vê, né? E cobra as pessoas que a gente vê, né? E tal, mas, cara, aquela mulherzinha de oração que tá orando pelo pastor da sua comunidade anos e anos e anos e anos, né? E a palavra fala, né? Tipo assim, que o Senhor vai ver esses corações, né? Vai ver essas pessoas e vai ser exaltado, né? Aqueles que na terra não é exaltado, né? Tipo assim, que não são vistos, digamos, vai ser lembrado no céu. E, cara, é muito isso, velho. Depois que a gente reconhece o nosso propósito, cara. E esses dias, esse tempo atrás, um profeta lá de Deus falou: André, qual é o seu chamado? Sabe qual é o seu chamado? Aí eu fiquei assim, me perguntando, né? Caramba, qual é o meu chamado? Isso aí quando eu tinha entrado na comunidade. E aí, tipo, qual é o seu chamado? Sei lá, Louvor, sim, né? Direcionamento. A galera fica falando muito isso. Isso. Aí eu fiquei assim. Aí eu falei, cara, não sei te falar e tal. Depois fui orar, né? Falei assim, Senhor, qual é o meu chamado? Tipo assim, quero saber mesmo pra mim, justamente, né? Aí ele foi bem claro, ele falou, cara, você foi criado para adorar o Senhor, mano. Falou comigo assim. E aí eu fiquei, amém, velho. Tipo assim, o que fizer depois disso é o que a gente tá lendo aqui de Josué. Cara, o Josué começou como, tipo assim, ele não tinha ainda, né, ele foi levantado para começar a lhe servir. E, cara, o meu chamado é adorar o Deus, velho, adorar aquele que me criou. E aí sim, depois o Senhor vai colocar coisas no seu coração e você... E o legal disso daí, o adorar que ele tá falando, pelo menos se eu estiver errado... Isso, não é o adorar Não é o grupo de louvor lá, não tem nada a ver com isso. Não. É porque é justamente isso. As pessoas que já têm um entendimento que Deus criou o Gabriel é para adorar ele em qualquer circunstância. É isso que Deus quer, que a gente adore a ele. Espírito em verdade, a gente não precisa, você vai ser um ministro de louvor então. Não tem nada a ver com o louvor. Aqui, a adoração é muito mais do que Sim, não é aquele momento, não é aquele... Entendeu? E aí quando a gente entende muito isso, mais mano, fundo. É verdade. a chave já vira já, velho. Na verdade, você vai vendo isso aí, que nem eu falo por mim, eu, Gabriel, nunca fui muito da bebeirada, dessas paradas. Tive um período aí de querer ficar bebendo muito, mas na busca de... Vivia num ambiente onde o pessoal fazia isso e acabava indo também na onda dos caras, no meio de se divertir, entre aspas, né, se curtir. E eu tava vendo aquela parada, cara, uma vez uma frase que meu pai me marcou, velho, marcou do sentido ruim. Porque meu pai, ele, tipo assim, ele bebia muito, ele bateu na minha mãe, tal, mas ele sempre ensinou, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, lembra meu pai falava, né? E teve uma vez, e eu, logo quando começava a caminhar, na igreja, acabou o culto da igreja. Que juntava todas as congregações, era certo, todo ano eu encontrava uma diferente. Que isso, velho? Isso aqui no colega meu, uma vez ele falou assim, tá até trabalhando na autoglese aí também, ele falou assim, desse ano fulana não passa. Vigia, vaso. E passou, não pegou não, tá? E passou aí. Por coincidência, ela também trabalha aqui. Quem sabe Deus não quer unir eles agora, né?
Aí Mas então vamos lá, só tem que voltando- estar solteiro, amém. Eu não estou solteiro, mas voltando pro minha atenção. Cara, eu saí da igreja 9h30 e tava naquela época que os cultos acabavam mais tarde. 9h30 não, o culto acabou acho que Quase 10 quase horas. 10 horas. Eu, caraca, 10 horas. Saí do bairro Garoto, Foi lá em andando. Itaparica, Itapuã. Fui depois do Quality, cara, eu passei naquela rua. Mano, já passou no Jaboruna ali depois das 9, é deserto. Deserto. E eu vim assim andando, focadaço naquilo ali, velho. Eu fui ver. Ah, eu fiquei até 4 horas da manhã na rua, lá bebendo. Fui dar em cima da menina, a menina não quis ficar comigo, eu tava bêbado. No outro dia o pessoal quis me zoar no serviço, na escola. Aí, mas quando eu cheguei em casa, 4 horas da manhã, meu pai chegou e disse assim: Gabriel, você tava onde? Eu falei: não, eu saí com os colegas meus e tudo mais. Tinha mulher no negócio? Eu falei: tinha. Ah, não, então tá beleza então. Cara, meu pai só perguntou isso, velho. Eu saí. Não falei pra onde ia, voltei 4 horas da manhã. Vocês nem saber de nada, né? E a preocupação dele só se meu filho é homem ou é viado. Meu Deus. Tá entendendo? Ah, tinha mulher no negócio? Tinha, então tá bom. Cara, aquilo me marcou, velho, porque eu tava indo pro caminho que meu pai vivia, da bebida, velho. E eu tava bebendo já muito mesmo. Que eu falei assim, cara, não quero viver a vida que meu pai veio. Eu não quero viver essa vida de desgraça. Meu pai já tava meio debilitado um pouco por causa de um AVC que já tinha sofrido e tudo mais. E eu vi aquilo ali e falei, cara, é aquela questão do propósito que você falou. Velho. Cara, a nossa vida é que nem a gente falou numa questão de quando for fazer algo aberto, Deus já me colocou a mensagem. Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Então, a nossa vida é mais do que comer, é mais do que beber, é mais do que transar, é mais do que usar uma droga, Se satisfazer, né, mano? satisfazer momentaneamente a minha vontade de que, tipo assim, a vontade de, eu tô com vontade disso, e eu vou lá e faço isso. Não, a nossa vida é muito mais que isso, cara. Entendeu? É muito mais que isso, e o que eu posso afirmar pra vocês aqui agora é que, cara, o que a gente conhece de Deus aqui ainda é bem pouquinho Nada. do que Ele tem pra nos reservar. É igual o pastor também falou, ó, o que nós vivemos, o seu melhor dia na igreja não se compara a 0,000000001 na presença dele. No céu lá com Ele. Sim. Cara, a gente já imaginou isso? É muita coisa, velho. O seu melhor dia, o dia que você achou que estava Eu vou voar. Extasiado. vou voar, aquele dia que o irmão do helicóptero chega perto de você. Cara, é muito isso, velho. Cara, Mas olha não como se é que é, né? compara a 0,00. Assim, mas, cara, não é. A presença, a glória dele vai ser tão Sim. que você, assim, vai estar É a experiência que eu ouvi, até falei, anestesiado, velho. acho que foi do Ângelo Basso, não lembro qual foi a pessoa. Que, tipo assim, tava uma presença tão de Deus que começou a ter pó, como se fosse pó de ouro, né? E aí ele ficou tão assim, tipo, pra querer tirar foto e tal. Aí o Espírito Santo testificou no coração, se você tá Eu acho que eu vi satisfeito... isso daí. Você Eu viu? vi. Hoje, Ângelo Basso. Acho que é ele foi. mesmo. Se você tá satisfeito com migalhas, É, foi isso mesmo. aí o aham. Espírito Santo sai, assim, tipo assim, você não tá Sai. pronto ainda pra... Imagina, mano, você... É doideira demais, né? E Jesus chega e fala assim, João Batista, nascido de mulher não vai ter maior que ele. Mas aí, caraca, Jesus testemunho do cara, botou o cara lá em cima. Mas depois vem logo depois daquela cara. Porém, O menor do reino dos céus ele é maior é maior que ele. Então isso mostra que, cara, a gente não é nada. A gente tá falando lá, cara, a gente é E nós não pó, somos mano. nada, velho. Eu quase Pô, corri. pô. Então é Ah, verdade. mas assim, é um sopro, velho. Igual, eu fiquei doidinho aqui, mano. Me deu uma tonteira e tal. Fiquei... Mano, talvez Cara. eu pense numa crise de ansiedade também, que nem quando me deu crise de ansiedade, cara. Cara, pra gente ver que Eu a gente achei é que eu ia tão... morrer.
Então, Parecia que eu meu. tava infartando. Mas do nada, Eu meu. Me chutei deu uma o... tonteira. Olha, sabe que você ia dormir e você ia acordar como se fosse uma facada, uma pontada muito forte embaixo do peito. Eu dei um chute no sofá, que eu joguei o sofá do outro lado. Eu falei, Jack! E a minha esposa, olhava pra minha esposa com os olhos desse tamanho, assim, toda branca, olhando pra porta. E eu com a mão no peito, assim, eu falei, caraca, agora eu vou morrer. Na mesma hora, meu pensamento, sempre que eu dizia, irmão, não pensei em Deus. Eu pensei, eu vou morrer. Na minha memória, veio, meu pai morreu de infarto. Nossa. Na minha mente, veio na hora isso. Depois que passou uns 2, 3, 4 minutos, eu falei, caraca, mantenha calma. Aí pensou. Eu falei, tô infartando. Fui lá para o negócio e falei, Senhor, perdoa. Pedi perdão. É isso, rapaz. Pedi perdão. E é Eu sou isso. falho, eu sou pecador, me perdoa. Eu sei que eu Preciso sou falho. melhorar, preciso melhorar, isso, melhorar. aquilo outro. E às vezes é Deus Dá fazendo isso misericórdia pra da minha gente, vida. pra gente, sabe? Pra gente, porque Não sei ele- se você teve a mesma atitude A mesma. que eu. Primeiro, por isso que eu falo, primeiro a gente quer salvar nós mesmos. Claro! Você quer tentar uma forma de não morrer. E aí depois quando você vê que não tem mais jeito de nada, tá melhorando pouca coisa, que você consegue clamar, você fala, a primeira coisa que você fala é, Deus me perdoe pelos pecados que eu fiz, que eu sei que sou falho, mas Irmão, me ajuda, não quero ir agora e tal, como se fosse isso. agora eu, Gabriel, falando pra Doideira, você. né? E pra você que vai ouvir aí também no YouTube, hein? Falando pra vocês, cara, essa parada que o pessoal fala, no último segundo pode pedir perdão. Não. Pode. Amém, né? Amém. É difícil. Mas no último segundo, se for o último segundo Não mesmo, tem nem tempo de ele nada. vai tentar procurar salvar a vida dele e não pensar no Senhor. Tava falando da greve da polícia no almoço, né? Colega meu. Vai ter greve? Não, É no que dia, já na época, passou, que, né? na época que mataram aquele monte de gente, ele tava junto com o menino. Ele foi lá na igreja, deu testemunho e falou. Desviado ele até hoje, primo da minha esposa. Falei assim, cara, não pensei em pedir perdão, só pensei em correr. O cara puxou o 38, deu 3 tiros na... Ele falou, cara, Deus fez o cara aguentar mais um tiro. Deu um tiro na cabeça do menino do lado dele. O cara andou deu uns 3 passos, o cara deu mais 2 tiros na cabeça. Nisso que ele deu o primeiro tiro, todo mundo correu. O cara, depois que matou daqui, deu um tiro no outro, pegou na cabeça do outro. Não morreu, desguardou esse outro. E depois comeu bala pra cima dos outros 2 que fugiram. Ah, lá no conjunto, naquele... Você Da conhece favelinha? Da favelinha, não, Não, né? ali foi na Rua da Feira, ali naquela... Da na Rua do... Liberi. Ah, é Isso, São Carlos? o Edson Carlos. Eu conheço, pô, Edson Carlos, Jean, os meninos que ficavam ali tudo. Douglas também? Foi o Douglas que Douglas. contou comigo, primo da minha esposa. Tava não conheço esse Jean, acho que foi o que levou o tiro na cabeça, né? Ficou vivo. E tinha Edson foi o Carlos. Davi, Não, acho que o Davi e o Edson Carlos. Lourinho lá que tava com eles também, não esqueci o nome do menino. Não acho que não é o Davi não, acho que é o Breno, não sei. O Edson Carlos faleceu, foi ele que levou um tiro na cabeça, deu mais 2 passos, o cara deu mais... pocou ele. Se ele morre no primeiro tiro, já morrer todo mundo junto, cara. E Edson Carlos eu conhecia, assim, muito. E falava que ele era ruim. Nossa, demais. Mas assim, mas conhecia a palavra. Tá? Aí me fala uma parada dessa. A oportunidade desse um cara que era ruim, eu acredito que foi no momento que ficou sentado e o cara, ele conhece, sabe como é que é o jogo. Ele já fez muita mãe chorar. Muita. Sabe como é que é o jogo. Ele sabia que não ia sair dali. Nesse momento o cara na cabeça dele, você não me perdoa. É ali. Porque depois que dá um tiro, irmão, já era. O cara não pensa nisso mais não. Só se ele ficar agonizando no chão. E o Gabriel pensa assim. Difícil pensar, mano. Entendeu? Perdão, É, eu acho que muito nem- difícil. Acho que não consegue. Não sei. Só Eu Deus. falo da minha experiência própria e do Douglas que ele comentou nesse relato. Não, então, ninguém E do pensa, outro- por isso que eu tô A falando. gente quer salvar a nossa vida primeiro, você pensa em se salvar primeiro. Depois que passa o impacto do susto, do choque, você pensa em querer algo. Porque o último suspiro eu acredito, porque quando é assim é muito difícil. No hospital, no É. leito, e aí a pessoa consegue entender, e aí às vezes Deus leva. Assim eu ainda acredito, mas assim quando é alguma coisa assim. Acidental, né? Não sei como é que a gente não se conhece do passado, irmão. Rapaz. Amém? Vamos orar e Amém. agradecer. Deus, somos gratos, Pai, pela oportunidade, Senhor Deus, pelo Espírito Santo se fazer presente, Pai, nas reuniões, Pai. Obrigado, somos Espírito Santo. gratos por isso, somos Sim, gratos, Deus. Senhor Deus, pelas vidas, Pai, Senhor Deus, que estão aqui, Senhor Deus, pelas pessoas que o Senhor consegue atingir, Senhor Deus, Obrigado, com, Espírito Santo. com as nossas falácias, né, Senhor Deus,
para essas pessoas, que as pessoas possam entender sobre o Cristo que vive na nossa vida, é o mesmo, Senhor Deus, do passado, e é o mesmo que pode alcançá-las também, Deus. Somos gratos por muito, Senhor Deus, somos gratos pelas nossas vidas, Pai, pelo que respiramos, Pai, somos gratos também por isso. Continue nos abençoando e nos aperfeiçoando no Teu amor, Pai. Que possamos, Senhor Deus, entregar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor espera e tentarmos alcançar mais, Pai. Queremos Te buscar mais e mais, sermos verdadeiramente adoradores do Senhor, Sim. Pai. Que o Espírito Santo, Senhor Deus, possa se fazer presente, Senhor Em nome Deus, de Jesus, em Jesus. todos os momentos das nossas Assim vidas, seja, Pai. Deus. Deus, em nome de Jesus, continua, Senhor Deus, nos guardando, nos preservando com o Teu amor, Senhor Deus. Assim Cuide seja, da Deus. nossa saúde, Pai, que, Senhor Deus, 2023 possamos, Senhor Deus, alcançar mais pessoas, Pai, que as pessoas possam se render a Ti também, Pai. Somos gratos, abençoa a vida do Gabriel e do André e da minha, Pai, nome de e dos Jesus. nossos familiares. Contudo, Senhor Deus, abençoa o nosso dia de trabalho, Te bendizemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.